Fala minha amiga Jordana, fala minha amiga Jordana. Vamos avançando aqui no estudo, né, da nossa querida história do Brasil. Agora vamos lá, a gente estava comentando, né, na aula passada sobre essa questão da sociedade colonial acerca da produção de açúcar, correto? E agora aqui nós vamos ver a estrutura do que compunha mesmo essa produção, né? Onde que era feito, o que era utilizado, vamos lá? Então é o seguinte, ó, a estrutura, nós vamos ter a casa grande, anota aí, casa grande, tá bom? Casa grande vai ser aonde o senhor de engenho morava com a sua família, certo? Então casa grande, onde o senhor de engenho morava com a sua família. Por consequência, nós vamos ter a senzala. Senzala é onde que o escravo ficava, correto? Isso sem dificuldade nenhuma. Mas vamos lá, essas partes aqui, moenda. Moenda, como o nome já disse, vocês usavam, né? Pela trituração da cana, moer a cana, fazer aquela garapa, né? Depois, a fornalha, né? É onde que vai ser feita ali a transformação desse caldo, né? No melaço, e aí logo em seguida vai para onde? Para a casa de purgar, tá bom? Na casa de purgar é aonde que vai ser feito, né? O processo onde esse melaço ele vai se solidificar, dando origem ao açúcar. Lembrando que nós estamos falando de açúcar o quê? Mascavo, né? Não é açúcar cristal tal qual nós consumimos hoje, correto? Então vamos lá. Essas três estruturas aqui, né? E também junto o quê? A capela, correto? A religiosidade, religião no Brasil nessa época era religião católica, religião oficial, sim, tá? E o OBS aqui que a gente não pode deixar de colocar, não é? OBS. Nós vamos ter também, nesse momento, né, a criação de gado junto da cana. Por que é importante falar isso? Porque logo na frente nós vamos ver o quê? Que o gado ele vai ser expulso do litoral e isso vai dar uma travada aqui, vai favorecer a nossa interiorização, ou seja, vamos sair do litoral e vamos levar o gado para o interior porque ele está acabando com as plantações de cana, correto? Mas aqui ainda pode colocar, né? Criação de gado, correto? Vamos lá. Outra coisa que foi utilizada, né, vai ser a mão de obra escrava, tá? Isso é muito importante a gente frisar. Vamos lá. Por que Portugal resolveu utilizar a mão de obra escrava? Primeiro, porque o índio ele não estava acostumado com um tipo de trabalho, né? Nós não podemos falar que o índio era o quê? Preguiçoso. Isso é o quê? Anacronismo. Você já anotou lá, correto? Agora, o que acontece aqui? O índio não estava habituado ao trabalho, ele adoecia fácil. Vale frisar que o quê? O índio ele vivia de um tipo de vida, de uma sociedade o quê? Extrativista, né? Dificilmente o índio ele plantava, porque o que ele precisava ele conseguia pegar onde? Na floresta, correto? Agora, já o africano já estava mais acostumado com o trabalho, né? E nesse sentido, o que vai acontecer? Eu posso falar para vocês que já havia escravidão na África, sim ou não? Né? Sim, já havia escravidão na África, anote isso daí que isso é importante mais, tá? Agora, havia o tráfico negreiro, sim ou não? Não. Havia escravidão, porém não havia o tráfico negreiro. O que seria o tráfico negreiro, não é? Pegar essas pessoas lá, às vezes Portugal passava arma, às vezes passava tabaco, às vezes passava aguardente, isso em troca de vidas, né? E o que acontece? Chegava-se no Brasil e vendia isso, né? Isso com todo respeito, né? São as pessoas, né? Perdão, não quis de forma nenhuma menosprezar ninguém, viu? Agora o que acontece? Chegava-se no Brasil e vendiam essas pessoas e o lucro era exorbitante, porque o que é mais barato, né? 1 litro de cachaça, né? Ou você pegar ali e pegar quanto que vale 1 litro de cachaça? E ali você ganhava às vezes 10, 100 vezes, 200 vezes a mais, né? Naquela vida, correto? E essas pessoas vinham para cá, deixa eu até anotar aqui, ó, né? O motivo que eu estou citando é porque, primeiro, o índio ele não se habituava ao trabalho, né? Outra coisa em relação ao índio, só para a gente voltar aqui, para deixar o índio trabalhando, a gente tinha que deixar alguém tomando conta, porque o índio conhecia o lugar,
Você coloca um índio para poder trabalhar ali, vai lá, capina aquele lote ali para mim. Ele capina, se capinar mesmo, e vai embora, porque ele conhece o lugar, né? Agora o africano não, correto? Aí vem acerca do tráfico. Segundo motivo, o tráfico negreiro era lucrativo. Tá? Tráfico negreiro lucrativo. Beleza, ponto. Uma observação para colocar aqui para nós é o quê? Né? Dentro dessa questão do tráfico, nós vamos ter o que nós chamamos de tumbeiro. Tumbeiro. Tumbeiro vem de quê? De tumba. Tumba da ideia de quê? De morte, não é? Nesse sentido, viam que 200, 300 pessoas amontoadas ali no fundo do navio, tá bom? Da caravela lá. E nesse sentido, o que acontece? Ao chegar, na verdade, durante a viagem, que às vezes durava 1 mês, 2 meses, né? Tinha uma alimentação horrível, né? Quase não se alimentavam direito, defecavam ali todos juntos, tá? Muitos morriam, mas e daí, né? Interessante é o lucro. Os que conseguiram chegar aqui, né, vão enfrentar uma vida muito complicada, porque é o seguinte, chegou no Brasil, separa-se, mãe para um lado, pai para o outro, filho para o outro. Para quê? Para evitar esses laços, correto? E muitos escravos vão morrer de banzo, tá bom? O que seria banzo? Banzo é saudade, tá bom? Como assim, Rodrigo? Não estou entendendo. Seguinte, tenta se colocar agora na pele, né, de um africano. Imagine que você saia com a sua família, obrigado do lugar onde você mora, tá? E aí você vai para um país onde você não conhece. Chega lá, você vai ser escravo. O que é escravo? Sua vida não te pertence mais. Você vai ter que trabalhar a hora que mandar, quando mandar, comer o que tiver, se tiver. E o que acontece? Nesse sentido, as pessoas vão perder a dignidade. Essas pessoas vão estar perdendo a dignidade da vida. E outra coisa, nunca mais vão voltar ao país delas, nunca mais vão rever os demais familiares. Isso gera um sentimento de saudade, uma depressão tão grande que muitos escravos morriam de chorar, né? Só para que a gente tenha a noção do quanto foi doloroso esse período na história do Brasil. E só para fechar esse fato aqui, algumas escravas, elas, ao darem à luz a seus filhos, elas matavam o próprio filho, né, no cordão umbilical, enforcavam essa criança lá. Por quê? Você imagina o desespero de uma mãe, né? Mãe que em si já é sinônimo de todo o carinho do mundo, a própria mãe matar o filho no cordão umbilical. Por quê? Para evitar que essa criança fosse escrava. Né? Muito delicado, muito triste isso. Não foi fácil, tá? Então, assim, Portugal optou por esse sistema porque o comércio era lucrativo e o índio não se adaptava ao trabalho, correto? Então, isso vai o quê? Justificar o fato pelo qual vai ser utilizado mão de obra o quê? Escrava, tá bom? Vamos seguindo. Nós vamos ter escravos de ganho e escravos de eito. Nós estamos vendo aqui 2 tipos de questão, tá bom? O escravo de ganho, ele trabalhava nas cidades, tá bom? Isso ali é porque ele já tinha um domínio maior. O escravo de eito, né, na lavoura, vai trabalhar. Agora, boçal e ladino não são regiões, né? Se o escravo não fala português, ele vai se chamar de quê? De boçal, tá? Boçal nós temos a conotação de que é uma pessoa atrasada, né? Então, por isso, a visão também que isso é uma forma de preconceito, né? Mas boçal, porque não dominava o português. E ladino, aí, se esse cara não dominava o português, ele era onde? Ele ia trabalhar com as coisas mais pesadas possível. Agora, o ladino não. O ladino já falava português e era utilizado aonde? Para morar junto com o Senhor, tá bom? Já habitava ali, né, a casa grande, correto? Então já vai ter mais esse acesso. E aqui nós vamos ter alguns grupos, né? Principalmente os bantus e os sudaneses, tá bom? Os bantus foram, né, basicamente para Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, né? Porque só explicar aqui por que eu falei Rio Grande do Sul. Na Revolução Liberal, né, na Revolução de 30, perdão,
vai ter a aliança de Minas com Rio Grande do Sul, né? Para eleger quem? O Getúlio Vargas, né? Então, nesse sentido, por isso que eu falei aqui. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco, tá bom? E aqui, os sudaneses foram basicamente para onde? Para Bahia, correto? Ali, os sudaneses da Guiné mesmo, tá bom? E aqui, o escravo em si, ele não se rendeu, tá bom? Isso é importante a gente frisar, porque houve a resistência africana, sim. E uma das formas, né, além da religiosidade e tudo, porque vai ter ali, por exemplo, o São Jorge, né? Para evitar ali que os portugueses o impedissem os africanos, né, de manifestar as suas crenças, eles utilizavam ali dos santos católicos para poder falar que eles estavam cultuando aqueles santos, só que na verdade estavam cultuando uma divindade deles, tá bom? E o que vai acontecer? Outra forma de resistência vai ser o quilombo, tá bom? O que seria o quilombo? O negro foge e ele vai começar a montar ali aldeamentos, tá? Os quilombos são aldeamentos compostos basicamente por escravos fugidos, tá bom? Haviam índios? Sim, alguns, tá bom? Mas a maior parte eram o quê? De escravos. O maior deles foi o quilombo de Palmares, tá bom? O quilombo de Palmares na época pertencia à capitania de Pernambuco, tá? Palmares em Alagoas. Alagoas na época pertencia à capitania de Pernambuco. E nesse sentido foram diversos embates para poder acabar com o quilombo dos Palmares, tá bom? E quem vai conseguir acabar com o quilombo dos Palmares? O Domingos Jorge Velho. Vamos anotar aqui? O bandeirante, né? Vou passar aqui para o lado. O bandeirante. Esse aqui é um R. Domingos Jorge Velho. Ele vai ser o cara que vai acabar com o quilombo dos Palmares, né? E Zumbi, que era o líder, né, vai ser preso, vai ter sua cabeça cortada, exposta em praça pública, para fazer com que, para dar o exemplo, para falar, né, para que outras pessoas, no caso escravos, não tentassem fazer a mesma coisa, tá bom? Para evitar que isso aconteça. Isso também aconteceu com quem? Com Tiradentes, né? Aí vamos lá. Aqui nós vamos ter a questão da escravidão, que foi um fator importante, manteve ali essa estrutura econômica funcionando, e aqui nós vamos ter uma outra estrutura que vai ser a questão da igreja, tá bom? A igreja nós já vimos, né, que ela vai estar presente aqui basicamente com a figura de quem? Dos jesuítas. Quem são os jesuítas, né? São da Companhia de Jesus, né? E o que vai acontecer? Esses caras, eles compõem ali... A Companhia de Jesus era uma questão mais de contra-reforma. O que é contra-reforma, né? Na época, a Europa estava vivendo o que nós chamamos de reforma protestante. E veio a contra-reforma. A contra-reforma é a oposição da Igreja Católica ao que pregava o protestantismo. E a Companhia de Jesus vai ser fundada por um militar e vai ter essa tendência de ser um grupo mais impositivo, de levar a fé católica de uma forma mais efetiva mesmo, tá bom? Sem muita possibilidade de diálogo. E aqui eles vão vir para o Brasil. E aqui nós vamos ter o padroado, tá bom? Só uma OBS aqui, né? Que é importante nós frisarmos o que? OBS, né? Já havia religião oficial, portanto, aliança do Estado com a Igreja. E isso vai se efetivar através do padroado. O que seria padroado? Tá bom? É como se a metrópole apadrinhasse a igreja. Na prática era isso. A metrópole apadrinhava a igreja no Brasil, por exemplo. Como assim? Por exemplo, cabia, né, a igreja mandar os padres, correto? Beleza. Mas quem pagava ali, quem mantinha os padres era quem? A metrópole, né? Por que Portugal fazia isso? Dentre outros motivos, o principal é o quê? Portugal é um reino católico. Estava contribuindo com a igreja para evitar
que o protestantismo se alastrasse e, além disso, recuperando fiéis. E quem seriam esses fiéis? Né? Os próprios índios, né? Que seriam ali aculturados. O que seria aculturado? Eles vão trocar a cultura deles agora, né? Que era politeísta, por uma cultura monoteísta, um Deus só. Se é um, é só, eu sei, mas né, é o vício de linguagem. Vamos lá. Então, padroado o quê? A igreja no Brasil é sustentada pelo Estado, né? E aí, vamos lá. O governo português pagava os salários, né, desses padres, poderia construir igrejas, né? E ele vai ter toda essa aliança com a Igreja Católica. Isso que é o padroado. No segundo reinado, nós vamos ter o que nós chamamos de beneplácito. O que seria o beneplácito? Se o imperador concordasse com a questão do que a igreja falasse, ele seria aplicado no Brasil. Se não, né, não poderia. Só que nesse contexto aqui de Brasil Colônia, nós vamos ter o padroado, beneplácito ainda não, tá bom? E aqui a Inquisição. A Inquisição veio para o Brasil. O que seria a Inquisição? Vale frisar que eu estou falando do contexto de contra-reforma, correto? A Inquisição era um órgão responsável por avaliar se as pessoas realmente estavam seguindo com afinco a fé católica. Principalmente os cristãos novos, né? Que seriam ali os judeus convertidos, né? E convertidos ali a alguns, entre aspas, porque eles se utilizavam, né, dessa possibilidade de conversão para poder ganhar dinheiro, não com a fé, mas sim com o comércio, com a colônia, tá bom? E o que vai acontecer? A Inquisição veio ao Brasil para tentar achar pessoas que realmente não estavam praticando a fé católica como deveria, né? Aí ela veio, avaliou, né, mas não deixou muito estrago, tal qual deixou na Europa, não, queimando pessoas, né, na fogueira e tudo, correto? Então nós vamos ter aqui nessa parte o quê? A estrutura, né, da sociedade mineradora, depois a escravidão. Escravidão é uma coisa que vocês podem dominar mesmo, porque realmente cai. Principalmente essa questão do quê? Onde afirma que na África já havia escravidão, só que não havia o tráfico negreiro, correto? E aqui o papel da igreja, né? Que vai ser uma aliança entre Estado e igreja para poder fazer com que o catolicismo fosse levado adiante e ao mesmo tempo o índio fosse sendo o quê? Aculturado, e, ou seja, mais tranquilizado, tornando a colonização portuguesa mais fácil, tá bom? Vou fazer um intervalo aqui, o vídeo já está batendo ali a casa dos 18 minutos, daqui a pouquinho a gente volta continuando o nosso estudo sobre o Brasil colonial, tá bom? Valeu, Jordano, valeu, Jordano, até mais!